Bom, então, voltando. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, Kardec está dando uma outra concepção de alma. Alma tanto no corpo quanto fora do corpo é alma. Né? Agora, fora do corpo propriamente dito, a gente chama de espírito. Né? Espírito. 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, olha só. Mesma coisa. Né? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecer. Então, eu poderia usar a palavra alma tanto para uma pessoa encarnada quanto para uma pessoa desencarnada. Agora, para desencarnada, a gente chamaria propriamente dito de espírito. Né? Só para não ficar muito confusa a coisa. Questão 135. Há no homem alguma outra coisa, além da alma e do corpo? Resposta. Há o laço que liga a alma ao corpo. Então é o seguinte, bem aqui a gente já distingue. Além de distinguir isso lá na introdução do livro, a gente já distingue que nós somos compostos de 3 elementos: corpo material, espírito e o semimaterial, que seria o perispírito. Né? De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Bom, mas olha só, para o espírito se manifestar nessa matéria, é necessário que essa matéria seja flexível, maleável. Olha só, tu está mexendo a cabeça, eu estou mexendo aqui o corpo. Né? A matéria é flexível para que o espírito possa manipular esta matéria do jeito que ele quiser. Né? Porque se aqui fosse uma matéria bruta, imóvel, sem flexão, aqui o espírito não poderia se mexer e, por conseguinte, não poderia se manifestar. Certo? Muito bem. O homem é, portanto, formado de 3... Já falamos, né? O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo por ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. O mesmo princípio vital, esse mesmo princípio está no animal, está em nós e está nas plantas também. Segundo, a alma é espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro invólucro ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Muito bem. Esta é a analogia. 136. A alma independe do princípio vital? Resposta. O corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. 136A. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe
os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode animar um corpo privado de vida orgânica. Bom, eu acabei de falar anteriormente, se isso aqui não fosse móvel, se não fosse orgânico, flexível, ele não poderia movimentar. Então, ele está bem aqui confirmando aquilo que a gente falou um pouquinho antes, que ele não pode habitar um corpo privado de vida orgânica, porque senão ele não tem como usar esse corpo e nem manipular. 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Resposta: simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem. Não era um homem, era alguma coisa. Uma coisa aí qualquer. 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Opa! Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Dois seres distintos. Vê em O Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporidade e da transfiguração. Mas aí não são dois, na transfiguração, não são dois seres, dois corpos distintos. É um corpo que temporariamente vai ser instrumento para o outro espírito, não é isso? Como é E que não é? que o espírito do médium tenha saído, apenas é afastado, né? Isso, apenas afastado. Apenas afastado. Com certeza. 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Resposta: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. O problema são da interpretação. Né? Interpretação. E as interpretações é que complicam a situação. Né? E se a gente se entendesse primeiramente, a gente poderia, né, ter as mesmas considerações e os mesmos pensamentos com relação a determinadas coisas. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções da palavra. Tá aqui, ó. Porque não tentes uma palavra para cada coisa. Tudo é só conotação de palavra. Se a gente tivesse, né, uma palavra para cada coisa, aí sim. Mas o problema são as palavras que têm vários sentidos. E a gente dá várias interpretações. E às vezes as interpretações que tem, a gente ainda coloca mais algumas. E aí a coisa acaba complicando mais. É por isso. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Olha aqui, ó. Uns chamam a alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa é a ideia de nenhum modo exclui o ser moral, distinto, independente da matéria, a que conserva a sua individualidade. A esse ser igualmente se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Então, aqui, ó, aqui eles estão dando a ideia, eles estão tirando as ideias das respostas
justamente por conta das nossas concepções. Porque se fosse dar outras concepções, por exemplo, as concepções espirituais propriamente ditas, a gente com certeza não entenderia. Ou então, né? Ou então a gente ficaria confuso, ou, ou então acharia que era a verdade total ou coisa parecida. Mas o certo é que, para que a gente possa entender alguma coisa, alguém tem que falar a nossa linguagem. Né? Por exemplo, se eu sou professor de uma criança de 6, 7 anos, o professor tem que se adequar à linguagem da criança, a fim de que ela possa entender, assimilar melhor. Uhum. Porque senão a criança não vai entender nada. E os conteúdos também, né? Isso, A cada série, né? Novos conteúdos são. Isso. Pressupõe-se, né, que já aprendeu o ano anterior, né? Perfeitamente. E aí o que acontece? Aí se a pessoa, se o professor está falando aqui uma linguagem muito alta, o que acontece? A criança não vai entender coisa nenhuma. Né? É uma linguagem fora de contexto. Mas se ele baixa o nível do linguajar, aí sim, dá para entender. É a mesma coisa os espíritos estão fazendo conosco. Eles baixam a linguagem ao nosso nível de entendimento. Porque senão vai valer a pena a instrução deles. Né? Aí eu me lembrei da história de Denise, né? Que Denise não consegue assimilar. Aí já é outra história. Eu fazia o esforço possível, né? Eu sempre gostei de esmiuçar o mais nitidamente possível, porque também não, eu tenho muita dificuldade de entender as coisas. E por conta disso, eu gosto de saber e perceber que as pessoas estão entendendo o que é aquilo que eu estou falando. Né? E aí, quando a pessoa não está entendendo, fala e a gente tenta responder de outra forma. Muito bem. Então, vamos aqui. Isso resulta olha aqui que ele diz, ó. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Pronto. É aqui o que ele falou. Né? Tivesse palavra para cada ideia, não haveria esse monte de interpretações e estas confusões a respeito das coisas. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Muito bem. 140. O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta. Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, a grande questão nossa, repetindo, nada mais é do que as interpretações, um monte de palavras para designar a mesma coisa. 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Resposta. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Aqui, ó. Os espíritos ignorantes confundem as coisas. Tomam o efeito pela causa. Né? A explicação de Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede, desde que considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Esse fluido vital
é que dá energia ao corpo, fluido vital. No tempo desse, eu vi alguém falando num centro espírita ou numa palestra, em que ele se referia a Chico Xavier. E que ele dizia que tinha gente para acompanhar o Chico doente. Olha só, porque o trabalho do Chico era intenso, a gente sabe. Que para alguém acompanhar o trabalho do Chico, tinha que ter muita saúde. Ou seja, ele disse assim: para acompanhar o Chico doente é preciso ter muita saúde. Haja saúde para acompanhar o Chico doente. Ou seja, imagina se ela não tivesse doente, né? Pois é, imagina. Ou seja, uma pessoa com muita saúde e até muita dificuldade de acompanhá-lo. E isso porque ele era doente. Isso significa dizer que é possível que o fluido vital que animava o espírito do Chico era bem maior do que o fluido vital que acompanhava as outras pessoas com saúde. Ou seja, por isso que não é fácil a gente acompanhar esses grandes trabalhadores da doutrina e de outras missões. Não é Tem uma fácil. história que Divaldo absorveu de uma flor mais fluido, por assim dizer, para poder ficar mais tempo aqui conosco, uma coisa assim, não tem essa história? Ele tem várias histórias com relação a isso. E ele diz também que é por mérito do trabalho e tal. Sim, mas que ele absorveu mais fluido para continuar. Isso, é verdade. Muito bem. Deixa para casa na chave, assim. Vamos lá. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião? Só um instante. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunscreve? Resposta. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como uma luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que, por isso, constitua o invólucro do corpo. A alma tem dois invólucros. Um sutil e leve é o primeiro. Um sutil e leve é o primeiro ao qual chamas perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, chamado corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios. Como o germe é o núcleo, já o temos dito. Bom, Aí ele já se refere à alma como o espírito encarnado. Isso, ele já né? está... Para poder ter perispírito e matéria, né? Matéria e corpo material, exato. Aí, quando a matéria está sem matéria, aí só tem o perispírito mesmo e o espírito. 142. Quer dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Resposta. O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí, tomam o efeito pela causa. Ou seja, aí estão misturando uma coisa com a outra. Por que 143? Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma. Olha aí a confusão. Tem espírito que não define do mesmo jeito, né? Resposta. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes.
cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Ou seja, tanto aqui quanto lá, tem uns enrolões, né? Os que enchem a conversa de palavras bonitas, tal, e para atingir os seus objetivos, as pessoas, né, se encantam com o que eles dizem, que na verdade eles estão só encobrindo a realidade das coisas. E isso, aqui e quanto lá. Ou seja, tem espíritos falsos profetas e tem espíritos encarnados, também falsos profetas. Que lá eles falam algumas coisas que não condizem com a realidade e que aqui também é a mesma situação. Então, por isso é que Kardec sempre nos adverte que a gente tem que analisar aquilo que é falado pelos espíritos, a fim de que a gente não seja enganado por eles. Todas as mensagens que nos são trazidas através das entidades, seja elas qual forem, inclusive nossos mentores espirituais, a gente precisa analisar para saber se ele ou alguém, algum deles, não estão tentando nos enganar. 144. O que se deve entender por alma do mundo? Resposta: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor das suas fantasias. Olha só. É o mundo. Né? O camarada vai fazer uma palestra sobre alma. Essa palestra pode ser dezenas de palestras sobre o mesmo assunto e todas elas vão sair de forma diferente, principalmente no contexto daquilo que a pessoa crê, suas crenças, nos seus valores. Né? Também à Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares pendentes de Deus com relação ao vosso planeta. Vamos grifar bem aqui. (145) Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Resposta: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. Porque, né, os precursores ainda tinham uma certa ideia, mas a ideia nunca era precisa daquilo que era a realidade. E algumas vezes, por conta disso, eles cometiam alguns erros. Alguns erros, às vezes, não por maldade, mas sim por falta de um conhecimento aprofundado do assunto ou da coisa em si. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Resposta: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto
à humanidade. Pois é. Então, ela não é circunscrita. Dependendo daquilo que desenvolve mais o espírito, a pessoa, o intelecto ou o sentimento, ela se manifesta de forma mais precisa naquele ponto, para demonstrar onde é que sobressai, né, as suas atitudes para com aquilo. 146A. O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta. Quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, que se manifesta mais, né, é na cabeça, que é o intelecto, e no coração, que são as manifestações morais. Pronto, aí a gente poderia chamar o centro das sensações. Materialismo. 147. Por que é que nos anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam à ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens. Esse cachorro aí, essa zoada de cachorro aí. Tá. O orgulho dos homens. Todo cachorro na rua. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Isso aqui é terrível, né? O orgulho humano é uma coisa terrível. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhe pode conservar oculto. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma... Oi, Rubinho. Oi. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta. Não. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira essa consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta. Que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Ou seja, são orgulhosos e aí eles não enxergam certas coisas. Aí, quando a gente mostra a coisa em si, a coisa certa, algumas vezes eles até se mostram razoáveis, mas outras vezes o orgulho não deixa, né? O orgulho não deixa. Por essa aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção
observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então, olha só. O problema é que os elementos que estudam, que trabalham nesta área, eles não veem outra coisa. Não veem outra coisa além daquilo. E para ver outra coisa além daquilo, eles têm que tirar o véu do orgulho, o véu da vaidade, o véu do egoísmo. Porque se a gente é extremamente egoísta, vaidoso e orgulhoso, a gente passa a não perceber um monte de coisa em nossa volta. Principalmente a essência. Né? Principalmente a essência. Porque, na verdade, como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. É invisível aos olhos. Ou seja, o real é invisível aos nossos olhos. E o que a gente vê é matéria. E a matéria é apenas ilusão dos nossos sentidos. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não se inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão um vácuo, tudo definitivamente acabado, mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo moído de verme. Bom, aqui ele está dizendo, por mais que a gente seja materialista, por mais que a gente não tenha essa visão, no íntimo a gente percebe que tem que ficar alguma coisa depois. É o legado, né? É o legado. É legado. Então, se você acha que tudo se acaba, mas as gerações futuras se aproveitam do conhecimento e das contribuições de grandes pensadores, né? de grandes homens. De grandes homens. Pois é. Então, isso é um sentimento inato da natureza humana. Desde o homem primitivo. O homem primitivo, né? Desde lá já tinha reverência, fazia reverência aos deuses, à lua, não sei o quê, ao sol, à natureza, etc. Desde lá. E aí, quando chega aqui, no pleno século XXI, em plena era moderna, existem pessoas que conscientemente não querem aceitar. Né? O materialismo não os deixa enxergar
que existe, além de tudo isso aqui, tem que existir alguma coisa. Porque senão não tem sentido essa vida. Se não existe algo depois da morte, essa morte não tem nenhum sentido. Então, se não tem nada além da vida, a gente pode fazer o que bem entender e não vai acontecer nada com a gente. Não vai haver retorno. A gente só vai querer saber de ver o nosso lado. O nosso lado. Não vai ter empatia com ninguém. Os já... fins vão justificar os meios. Perfeitamente. Os fins vão justificar os meios. E aí, seja o que Deus quiser. Todo mundo, cada um por si, e ninguém por todos. Não é verdade? E nada por todos. Então, a gente precisa, graças a Deus, né, esses materialistas, no íntimo, no inconsciente deles, sabe que eles, que têm, além da vida, da morte do corpo material, existe alguma coisa que seria um desastre, né? A gente ter todo esse conhecimento que a gente tem, a gente adquirir durante 70 anos, 80, 90, 100 anos, sei lá, e aí morrer, acabar tudo. Então, o que adianta a gente trabalhar tanto, batalhar tanto, só para sustentar a vida material aqui? Só para isso, depois morre e acaba tudo? Realmente, muito estranho. Muito bem, minha irmã. 1 hora de estudo. A gente... Vamos ficar por aqui. E na próxima vez a gente continua. A partir daqui. Certo? Algum complemento? Não. Alguma pergunta? Tá tudo beleza? Não, tá tudo beleza? Então tá certo. Tudo beleza. Então vamos lá, fazer a prece de encerramento dos nossos estudos. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando uma das tuas obras, o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Que nós possamos, Senhor, que tudo que foi ventilado, tudo que foi comentado e refletido aqui, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, com o fim de que a gente melhore nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossos sentimentos, e principalmente, Senhor, as nossas atitudes com relação a todas as coisas que nos acontecem na nossa vida material. E também, Senhor, rogamos, além de agradecer pelo teu concurso e do concurso dos Espíritos que nos ajudam nessa tarefa, nós pedimos que a tua bênção maravilhosa envolva os nossos familiares, nossos lares, nossas casas, nossos vizinhos, nossos parentes, principalmente os nossos amigos que estão enfermos, Senhor. Onde quer que eles se encontrem, todos esses amigos enfermos que estão nas nossas cabeças, que eles sejam assistidos nesse momento e recebam o lenitivo suficiente para melhorarem seus corpos materiais, os seus corpos espirituais, de toda qualquer influência negativa. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, tranquilidade e harmonia, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da tarde de hoje, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Minha irmã, querida amiga. Obrigada, amore. Bom resto de final de domingo. Para ti também. A próxima. Tchau. Dá um cheiro no pessoal aí. Beleza? Tô sim. Okay. Tchau. Tchau.